Meus queridos e minhas queridas, futuros delegados e delegadas do Rio Grande do Norte, Rafael Novaes, dando sequência ao nosso reta final direito tributário. Na aula, blocos passados, falamos sobre o conceito de tributo, mostrei que tributo é uma mãe, é um gênero que se divide nas 5 espécies tributárias, teoria da pentapartição, tributo é um time especial. Falamos já de impostos. O que eu quero agora comentar com vocês é sobre as taxas. Cuidado, por quê? Porque quando nós falamos em taxas, você precisa entender que União, Estados, Distrito Federal e municípios, todos eles podem cobrar taxas. Agora, diferentemente dos impostos, as taxas elas se caracterizam por ser um tributo contra-prestacional. Como assim? Você somente é obrigado a pagar se o poder público lhe fizer alguma coisa. Fique muito esperto. Esperto porque a previsão quanto taxas, você vai encontrar, como eu já mencionei, lá no artigo 77 do CTN, União, Estado, DF, municípios, qualquer um deles pode instituir. Só que essas taxas se dividem em 2 modalidades, a taxa PP e a taxa SP. Rafael, como assim taxa PP? Taxa pelo exercício do poder de polícia. Opa, disso eu entendo, Rafael. Calma, não é o poder de polícia judiciário, não. É o poder de polícia do direito administrativo. Quando você aprende com a querida professora Ana Cláudia Campos, a minha madrinha de casamento, quando você aprende, então, os poderes da administração pública, poder hierárquico, poder normativo, poder disciplinar, poder de polícia. E como é que se caracteriza o poder de polícia? Limitações das liberdades individuais em prol do interesse coletivo. É você compreender que no nosso país liberal você pode muitas coisas, mas não pode tudo, porque talvez a sua liberdade em excesso possa ocasionar prejuízos para a coletividade. O clássico exemplo é a vigilância sanitária. Todo mundo pode abrir uma lanchonete, um restaurante, mas tem que se sujeitar às normas de saúde pública, e quem vai fiscalizar é a vigilância sanitária. Rafael, entendi. Então o poder de polícia existe. E o que é que tem a ver a taxa com isso? Tem a ver porque a taxa visa exatamente devolver os custos que a máquina pública tem para realizar o poder de polícia. E pasmem, quem vai pagar é o próprio fiscalizado, porque através de atividades suas, lembra o meu exemplo da lanchonete, ele está colocando a população em risco. Precisa que o poder público mantenha aquele agente, aquele funcionário, aquele fiscal. Então, por isso, quem vai devolver os custos para a máquina pública é o próprio fiscalizado. Bom, taxa de poder de polícia, inclusive a professora Ana Cláudia Campos e os professores de direito administrativo costumam sempre pegar o conceito lá do artigo 78 do CTN. Mas acreditem, a maioria das questões que envolvem taxas está nessa segunda modalidade, a taxa de serviços públicos, que tem previsão lá no artigo 79 do Código Tributário Nacional. Isto porque, quando a gente fala em serviços públicos, é preciso entender que existem serviços públicos e serviços públicos. Existem serviços públicos que são prestados para toda a coletividade, para toda a massa. Exemplo, a Polícia Civil, Polícia Militar, qualquer pessoa que procurar a ajuda da Polícia Civil, ela vai ter direito de ser atendida, ou da Polícia Militar. Eu me refiro a pessoas que moram no Rio Grande do Norte, que moram em Natal, mas que moram em Recife, que moram nos Estados Unidos, mas estão passando uma temporada lá. Qualquer pessoa que precise desse auxílio vai ter à disposição a polícia desse estado. Então é um serviço que é dado para todo mundo. Você tem que pagar por ele? Claro que não. Mas existem alguns serviços públicos que são chamados de uti singuli. Não são aqueles serviços uti universo coletivos, não. Serviços uti singuli, singulares, específicos, divisíveis, prestados para apenas uma parcela da sociedade. Esses serviços é que nós poderíamos sim falar em taxas. Exemplo, emissão do documento passaporte. Também é feito pela polícia, Polícia Federal. Mas todo mundo para viver no Brasil precisa de passaporte? Não. Apenas aqueles que vão fazer viagem para o exterior. Parece justo que todos vocês paguem pela emissão do passaporte de Rafael Novaes? Claro que não, meu amigo. Eu que pague. Eu que lute. É um serviço público que para mim foi feito de maneira específica e divisível. Específica e divisível. Todas as vezes, portanto, que você estiver diante de um serviço público considerado específico e divisível, estaria então ele potencialmente sujeito ao pagamento dessa taxa. Rafael, como é que eu vou saber se o serviço é específico e divisível? Simples. Você primeiro vai fazer a pergunta: qual o serviço está sendo prestado? Você consegue identificar qual é o serviço? Ora, no meu exemplo, a emissão do documento passaporte. E a segunda pergunta divisível é: quem? Quem seriam os usuários? Você consegue entender quem é que está usando aquele serviço? Sim, Rafael Novaes. Então o certo é que ele pague pela emissão desse documento passaporte. Então tome cuidado com isso, tá bom? Porque se eu volto lá para o exemplo da Polícia Militar, eu sei qual é o serviço que está sendo prestado? Vamos forçar a barra, segurança pública.
mas eu sei quem são os usuários. É possível determinar precisamente quem é que está usando? Não. Toda a coletividade está usando. Não daria, então, para cobrar essa taxa. Temos dois clássicos exemplos que, vez ou outra, a FGV trabalha em questões, em concursos, em exames. Primeiro, iluminação pública. Sim, gente, durante muito tempo se costumou cobrar pelos municípios uma chamada TIP, taxa de iluminação pública. Vamos supor, então, que o município de Natal, passou a cobrar taxa de iluminação pública. A pergunta que não quer calar: o serviço de iluminação pública prestado no município de Natal beneficia necessariamente apenas quem mora em Natal? Não. Beneficia todo mundo. Quem mora no município, quem não mora no município, quem mora no estado, quem não mora no estado, quem mora no país ou quem não mora no país, mas passou pelo município de Natal, em trânsito, trabalho, lazer, não interessa. Vai estar se beneficiando. Então não dá para precisar. Por isso, inconstitucional cobrar taxa de iluminação pública, súmula vinculante número 41. Pode cobrar não. Rafael, mas eles cobram? Não. O que hoje se cobra é uma contribuição especial chamada COSIP, que ainda vamos falar. Mas taxa, se cair na sua prova taxa de iluminação pública, não tenha nem medo. Pode marcar ali que está errado isso, que seria inconstitucional. E qual seria a outra jurisprudência? É a possibilidade, e agora sim real, de se cobrar taxa de coleta domiciliar do lixo. Súmula vinculante número 19, mas eu não acabei a explicação. Preste atenção, tá? Se eu falo da limpeza das avenidas, das ruas, das praças, isso está beneficiando todo mundo. Não pode cobrar taxa, não. Mas aquele serviço que vai até a sua casa, toque, 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 blim, blom, blim, blom, blim, blom, ao lixo, esse daí você sabe qual é o serviço que está sendo prestado? Sei, coletar o lixo domiciliar. Você sabe quem são os usuários? Sei. Os proprietários daqueles imóveis, os moradores. Isso. Então pode cobrar sim. Pode. Exclusivamente essa pode. Foi o que disse a súmula vinculante número 19. O problema é que alguns municípios começaram a cobrar de acordo com o tamanho do imóvel. E a pergunta que não quer calar: o tamanho do imóvel necessariamente representa a quantidade de lixo nele produzida? Eu costumo brincar em aulas presenciais em todo esse país, até nas gravações também, com um exemplo bem bobinho, né? Imagine o Luan Santana, aquele cantor Luan Santana, né? O sertanejo. Luan Santana é rico? Milionário. Se ele é milionário, ele mora em uma mansão enorme. Mas em uma música ele já retratou qual seria o seu núcleo familiar. Ele disse: eu, você, 2 filhos e um cachorro. Um núcleo familiar muito pequeno. E nós sabemos que cachorro de rico nem faz cocô, né? Ele bota aquela bolinha, ploc, ploc, é todo pequenininho, né? Eu tenho nem força para latir. Agora, quando você vai em comunidades mais carentes, né? Aí você encontra o que na comunidade? Todo mundo vivendo em meio metro quadrado, né? Para não dizer outra coisa. Em um cubículo, gente. Quem é que mora ali? O pai, a mãe, 3 filhos. A filha se engraçou com o namorado, engravidou, o cara foi morar lá dentro e o pirralho também. O sobrinho, a tia fugiu de casa e deixou o sobrinho para ser criado. A sogra, a vovozinha, né? O tio que não deu pra gente. Além disso, 2 gatos, né? 3 cachorros, um dele é Bob, cego de um olho, 3 anos, morre não morre, continua vivo, né? Tá ali. O peixinho, cágado, tem tudo aqui dentro, né? Tudo que você imaginar, periquito, papagaio. Eu pergunto a você, qual dos 2 imóveis vai estar produzindo mais lixo? Óbvio que o da comunidade. O que eu quero aqui chegar à conclusão é que a quantidade de lixo nele produzida não corresponde ao tamanho do imóvel. Ou vice-versa, o tamanho do imóvel não corresponde à quantidade de lixo nele produzida. E alguns municípios começaram a cobrar de acordo com o tamanho do imóvel, levando em consideração 1 metro quadrado. É evidentemente que esses proprietários não gostaram disso e foram questionar isso lá no STF, alegando que estavam utilizando a manifestação de riqueza, ou seja, estavam utilizando o mesmo parâmetro do IPTU. O Supremo então disse, por meio da súmula vinculante número 29, disse que isso aqui seria constitucional. Como assim? O Supremo disse, então, que poderia ser utilizado alguns elementos da base de cálculo de impostos, como aqui, no caso, o metro quadrado do IPTU. Poderia ser utilizado, sim, alguns elementos, o que não poderia ser totalmente igual, mas usar uma besteirinha ou outra, usar o tamanho, por exemplo, a localização, por exemplo, isso seria, sim, possível. Então, tome cuidado, porque também é jurisprudência relativamente cobrada aí pela FGV, tá bom?
Rafael, e o que mais? Vamos agora para a nossa próxima espécie tributária, né? Para você poder entender, deixa eu voltar para cá. Olha aí, entender que nós já falamos de taxas, já falamos de impostos, contribuições de melhoria. Quando nós falamos em contribuições de melhoria, eu vou até fazer o seguinte, antes de falar de contribuição de melhoria, tem questão de taxa aí, quer ver? Deixa eu responder logo para a gente não sair do contexto. Olha aí. Segundo o entendimento do STF, a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não é o da rua não, é a taxa de coleta domiciliar de lixo. Aí ele diz, é constitucional, por não violar o conceito constitucional de taxa, esse item está verdadeiro, conforme súmula vinculante número 19. Eu já disse que pode, exclusivamente esse pode. Que não pode é aquele para querer cobrar, para limpar ruas, avenidas, vielas, aí não pode, aí ninguém merece. Bom, próxima questãozinha, é no mesmo sentido, o município Delta aprovou a cobrança de taxa em razão da prestação de serviço público de coleta, remoção e tratamento de lixo. Até aqui tudo bem. A base de cálculo desse tributo levaria em conta a dimensão de cada imóvel, ou seja, o tamanho atendido pelo serviço. João, irresignado com a cobrança, contratou advogado e ingressou com medida judicial para não pagar o tributo. Isso sob o argumento de sua inconstitucionalidade. Aí diz, à luz da sistemática constitucional, o entendimento de João está certo, pois a taxa não pode utilizar um ou mais elementos da base de cálculo de imposto. Aí aqui é quando diz que o item está errado, ainda que não haja identidade. Gente, pode utilizar sim, viu? Um ou mais elementos, como eu disse, não pode utilizar sim, desde que não haja identidade. Súmula vinculante número 29. Deu ruim aí para o nosso personagem, para o João. Deu ruim para ele. Bom, então voltando aí no material, já anotei um bocado de coisa, respondi questão também. Tá aqui, já falamos de taxas, impostos, vamos agora falar um pouquinho sobre contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria, gente, tem previsão lá no artigo 81 do CTN e 82 também. O que você deve entender é que União, Estado, DF ou municípios, qualquer um deles pode cobrar contribuição de melhoria. Mas estamos novamente diante de um tributo contraprestacional. Só paga se o poder público fizer alguma coisa. Como é? Só paga se União, Estado, DF ou município fizer algo, caramba. E que algo é esse? Aí é mais uma dica que está lá no meu livro. Eu costumo falar que a contribuição de melhoria é o tributo VIP. Como é? Contribuição de melhoria é o tributo VIP. Quando você vai para a balada e quer ir para a área VIP. Pois bem, essa é a contribuição de melhoria. É uma bobagem, mas só para você poder lembrar. A contribuição de melhoria reza a lenda que ela originou-se lá na Inglaterra, quando fizeram reformas que valorizaram imóveis. Reformas essas feitas com dinheiro público. E trouxeram esse mesmo entendimento para cá. Como assim? Todas as vezes que ocorrer valorização imobiliária decorrente de obra pública, seria possível cobrar contribuição de melhoria. É o tributo VIP, valorização imobiliária que veio de obras públicas. Seria a União, Estado, DF ou municípios realizarem obras que valorizam os imóveis daquela região. Poderiam cobrar dos proprietários esse tributo. Rafael, eu nunca vi isso. É porque politicamente não pega bem, mas poderia sim ser exigido. Então, cuidado com isso. Rafael, e se fosse o inverso? Como assim? E se a obra pública desvalorizasse? Aí não poderia cobrar, né, gente? É lógico. E também se não fedesse nem cheirasse, se ficasse no mesmo valor. Fizeram obras públicas, o imóvel pertenceu no mesmo valor. Aí também não pode. Tem que ter a valorização. É por isso que eu sempre gosto de fazer essas perguntas. Toda obra pública valoriza imóveis? Não. Tem alguns que até desvalorizam, cabendo até ação de indenização lá, direito administrativo. Então cuidado, tá? Nem toda obra pública valoriza. Algumas até desvalorizam imóveis. Segundo aspecto, toda valorização imobiliária necessariamente vem de uma obra pública? Também não. Você agora passou, agora eu sou delegado de polícia. Eu tenho minha casa lá no Rio Grande do Norte. Agora eu estou ganhando muito bem. Vou fazer agora um primeiro andar, um segundo andar, uma laje, uma churrasqueira, uma piscina, uma garagem, vou arrombar um salão de festa. Veja, vai valorizar o seu imóvel? Vai. Agora, foi obra pública? Não. Obra particular, meu amigo. Pode cobrar contribuição de melhoria? Também não pode cobrar contribuição de melhoria. Então, cuidado com isso, tá bom? Essas pegadinhas acontecem muito em prova. Também é importante que você entenda se houve efetiva valorização. Porque, vamos lá, imaginemos então
que isso aqui é objeto de uma questão, por isso que eu já estou cantando a bola. Imagine então que determinado imóvel, vou colocar aqui no material, ó, você é dono de um imóvel. Esse imóvel, a rua na frente dele é toda de buraco, de lama, de barro, pronto. Seu imóvel vale R$200 mil. Até que o poder público foi lá e fez o chamado asfaltamento originário da via. Passou o piche. Foi obra pública? Foi. Se você for vender seu imóvel, você vai pegar 200 mil? Não. Você vai pegar quanto? Vai pegar mais, Rafael. Vai pegar agora 400 mil. Houve valorização imobiliária? Houve. Poderiam cobrar contribuição de melhoria? Certamente que sim. Agora imagine esse cenário. Imagina que passou o tempo, tá lá o seu imóvel. Passou o tempo, daqui a pouco um buraco na via, outro buraco na via, outro buraco na via. Da frente do seu imóvel. Se você for abrir a boca, nheco, para poder vender seu imóvel, você vai conseguir pegar 400 mil? Dificilmente, né? Vai pegar quanto? Vamos estar 300 mil? Pronto, vai pegar 300 mil. Até que o poder público foi lá e fez obra não de asfaltamento, mas sim, não de asfaltamento originário, mas sim recapeamento de via já asfaltada. A questão é, houve obra pública? Houve. Você vai vender seu imóvel, vai pegar 300 mil? Não. Vai pegar quanto? 400 mil. Houve valorização imobiliária? Podem cobrar contribuição de melhoria? Não. Não? Não. Mas, Rafael, estava 300 mil, foi para 400. Gente, seu imóvel já valia 400. Os buracos na via estavam desvalorizando ele. Quando foi feito o recapeamento, que tirou os buracos, ele apenas voltou ao status quo ante. Ele apenas voltou a valer os 400 mil. Não houve valorização imobiliária. Falta um elemento do VIP. Consequentemente, não pode cobrar contribuição de melhoria. Então, cuidado com isso. Aqui, por exemplo, na minha região, onde eu resido, aqui em Pernambuco, na beira-mar de Piedade, o meu município de Jaboatão, na beira-mar, a água estava invadindo já os imóveis da beira-mar. De modo que imóveis que valiam milhões estavam sendo vendidos por milhares, bem abaixo do preço. Até que a prefeitura, junto com o governo federal, fez obras do engorda da praia e pegaram areia, não sei como, lá do oceano e trouxeram de volta para a beira-mar, fazendo a engorda da praia. Bom, foi obra pública? Foi. Valorizou os imóveis? Não. Eles apenas voltaram a valer aquilo que já valiam. Então, portanto, não poderia cobrar a contribuição de melhoria. Fechado? E para a gente poder também fechar esse tema de contribuição de melhoria, presta bem atenção, tá? A contribuição de melhoria também vai ter que respeitar limites. Limites. O que seriam esses? Os limites total e o limite individual. Rafael, eu não entendi não. Limite total, limite individual. Bom, antes de explicar aqui um conceito para você anotar, preste atenção nesse exemplo. Imagina que o estado XYZ fez obras aqui ao longo de toda a sua região. Isso aqui é um estado, né? Fez obras. E gastou com essas obras aqui, sei lá, um bilhão de reais. Gastou nas obras. Aqui eu vou destacar o imóvel de Dona Maria, que se valorizou em 30% depois da obra. Fizeram uma academia das cidades, uma UPA, uma ciclofaixa, uma delegacia, que beleza. Já o imóvel de seu João valorizou-se apenas em 10%. Isto porque só construíram uma pracinha perto do imóvel dele. Pior mesmo foi José, que só valorizou 5%. Só fizeram ali um retorno que melhorou o acesso ao seu imóvel. A pergunta que não quer calar. Pode o estado XYZ arrecadar mais do que 1 bilhão? Não. Esse é o limite total. A intenção da contribuição de melhoria não é o lucro, mas sim apenas devolver aquilo que o poder público, União, Estado, Distrito Federal ou município, gastou para realizar a obra. Então, cuidado com isso. É o limite total, significa uma espécie de um teto, um valor global. O poder público não pode, agora eu estou conceituando mesmo, o poder público não pode arrecadar mais do que o valor total gasto para realizar a obra. Ele poderia arrecadar até menos, mas no máximo 1 bilhão ali, no meu exemplo. Do mesmo modo, parece justo que Maria, João e José paguem o mesmo valor? Claro que não. Maria deve ser chamada a pagar mais do que João, que por sua vez vai ser chamada a pagar mais do que José. Esse é o chamado limite individual. A cobrança deve ser feita de maneira proporcional à valorização que cada imóvel obteve individualmente. Esse é o lance. Então, cuidado com a contribuição de melhoria. Beleza? Vamos ver aí, porque eu acho que tem questão sobre ela também. Deixa eu só confirmar.
Tem sim, olha aí. O município Alfa realizou obras nas praças públicas de determinado bairro, incluindo iluminação e arborização. Tais obras acarretaram a valorização imobiliária. Então, obras públicas, já achei o VIP, ó, VP. Tais obras acarretaram a valorização imobiliária de dezenas de residências daquela região. Em decorrência disso, o município instituiu contribuição de melhoria. Sobre a contribuição em questão, segundo o Código Tributário Nacional, é inválida, pois deveria ter sido instituída pelo estado beta, onde está localizado o município alfa. Rafael, não entendi não. Gente, a questão simplesmente quer lhe pegar para ver se você está esperto quanto à competência. Quem pode instituir e cobrar contribuição de melhoria? União, Estado, Distrito Federal e municípios, desde que eles realizem aquela obra pública que valorizou imóveis. Observe que aqui, quem fez a obra? Quem fez? Foi o município alfa. Quem vai poder cobrar o estado beta? Claro que não, meu amigo, é o município alfa. O estado beta não gastou nada, vai enriquecer ilicitamente? Claro que não. Então por isso que essa assertiva está errada, quando diz que é inválida, pois deveria ter sido instituída pelo estado beta. Meu amigo, quem fez a obra foi o município, então quem poderia cobrar seria o respectivo município, tá? Então cuidado com isso, beleza? Tem mais uma questão. A prefeitura do município Alfa, de novo município Alfa, essa FGV gosta, viu? A prefeitura do município Alfa realizou recapeamento asfáltico. Já acabei dando a resposta, né? Ou seja, não foi asfaltamento originário não, foi apenas um recapeamento. A prefeitura do município Alfa realizou recapeamento asfáltico na rua em que João mora. Considerando que a pista estava muito esburacada porque tinha sido asfaltada há longo tempo passado, ou seja, já era asfaltada, né? Realmente é o exemplo que eu dei. Em seguida, enviou a João, proprietário do imóvel, de número 20, e aos demais proprietários, boleto, cobrando a contribuição de melhoria. Considerando que a obra teria custado R$20 mil, coube a cada contribuinte, são 40, o valor de R$500. Aí diz, inconstitucional e ilegal, visto que para a cobrança do tributo é necessário provar o benefício ao contribuinte. Gente, vamos lá. Inconstitucional e ilegal. Por quê? Primeiro, ele falou ali sobre a realização de uma obra pública de recapeamento, mas não provou que houve valorização. Para cobrar contribuição de melhoria, basta um recapeamento, voltar ao valor original? Não, tem que ter a valorização. Então ele disse, não houve, é necessário provar o benefício realmente do contribuinte. A valorização do imóvel dele, se está correto. Como essas questões são adaptadas, tenho certeza que alguma das alternativas apontou que estaria correta a forma de divisão. Está correta também? Não. Por que não está correta? Porque deve-se analisar o limite individual. Não pode simplesmente pegar o valor global e dividir por igual para todo mundo pagar. Não, porque talvez alguns tenham se beneficiado mais do que outros. Ou outros sequer tiveram benefícios, né? Como foi esse caso. Por isso que esse item está correto quando ele diz que é inconstitucional e é ilegal, visto que para a cobrança do tributo é necessário provar o benefício ao contribuinte. Vejam que aqui é o tributo contraprestacional. Não confunde com impostos, que é meramente contributivo. Beleza? Bom, voltando ali então para o estudo das espécies tributárias, eu tenho aqui mais uma espécie tributária para trabalhar com vocês, que são chamados empréstimos compulsórios. Gente, por favor, não riam do professor. Meu tempo é muito curto. Eu tenho poucas horas para trabalhar vários aspectos do direito tributário e eu já faço isso há muito tempo. Eu vou direto para um macete aqui, uma dica que eu vou passar para vocês, tá? Sobre empréstimo compulsório. Essa dica tem como base a música do Roberto Carlos. Sim, o rei Roberto Carlos. Todo fim de ano ele faz um especial. Esse ano não fez, né, que passou. Mas enfim, pelo menos reprisaram, né? Ele tem muitas músicas bonitas, entre elas aquela Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos. E com base nessa música eu sintetizei o artigo 148 da Constituição, que fala que seriam empréstimos compulsórios. Vamos comigo na tela? E 3, e 2, e 1, empréstimos compulsórios da União. É competência exclusiva e outro não pode criar, não, não. Pananana, a forma de devolução é em dinheiro, matéria de LC, que não cabe MP. Pam, 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 pam. Guerra e calamidade como exceção.
das anterioridades e não respeitam data, não. Misericórdia, Rafael, você como professor é um péssimo cantor. Gente, eu sei, mas é só para poder ajudar. Brincadeiras à parte, aqui eu sintetizei os elementos do artigo 148, tá? Sendo direto nele. Olha o que é que ele diz. Primeiro, que os empréstimos compulsórios é de competência da União e é exclusiva. Ou seja, estados não podem criar, Distrito Federal e nem mesmo municípios. Já vi questões da própria FGV colocando isso. Que poderia o município criar um empréstimo compulsório desde que mediante lei delegada da União. Tá errado, não pode. Ou questão que diz, caso a União não crie um empréstimo compulsório, os estados estariam livremente competentes para criá-los. Não pode, não pode, não pode. Gente, cuidado. Impostos, quem cria? Todos. Taxas, todos. Contribuição de melhoria, todos. Empréstimo compulsório, não. Só e somente só a União pode instituir e cobrá-lo. Mas é um empréstimo, não é? É. Se você for ao banco pegar um dinheiro emprestado, depois você vai ter que devolver ao banco. Vai, com juros e correção. Mesma coisa aqui. A União pegou dinheiro emprestado seu. Mas eu não quero emprestar, não. É compulsório, criatura. É obrigado, é um tributo. A União depois vai ter que lhe devolver? Vai. Ela pode devolver com títulos da dívida pública, ações de estatais? Não. Ela vai ter que devolver através de dinheiro. Já que ela arrecadou através de dinheiro, a devolução também deve ser feita através de dinheiro. E a sua criação depende de quê? De lei complementar. Maioria absoluta no Congresso Nacional. Aliás, eu acredito que a gente já comentou isso aí, foi no primeiro bloco, primeira aula nossa, não foi? A gente colocou aqui a regra, deixa eu encontrar. Aqui, achei. Olha aí, gente. Nós colocamos que, em regra, a criação do tributo é mediante lei ordinária, maioria simples, existindo relevância e urgência, cabe medida provisória. Mas em 4 específicas situações, a Constituição pede, para a própria criação, colocar a mão na merda, a criação mediante lei complementar, maioria absoluta. Nesses casos, não cabe medida provisória. E a gente colocou logo como primeiro o empréstimo compulsório. Eu digo isso porque um dos casos de empréstimo compulsório, lá do artigo 148, inciso 1, é guerra e calamidade. Aí você pensa logo na hora da prova, né? A questão vai lhe induzir a isso. Ela vai colocar, olha, se é guerra, se é calamidade, relevância e urgência. Medida provisória, não pode. Por que não pode? Matéria de LC que não cabe medida provisória, só maioria absoluta, só lei complementar. Mas, por outro lado, nesses casos de guerra e de calamidade, não precisa respeitar as anterioridades tributárias. Você pode estar agora pensando, o que seria isso? Não se preocupe que a gente vai falar na próxima aula. Mas eu já antecipo. No direito tributário existem princípios, entre eles anterioridade e anterioridade nonagesimal. A anterioridade, também conhecida como anterioridade anual, diz que se o tributo for criado neste ano, só pode ser cobrado a partir do ano seguinte. E o da nonagesimal diz que tem que esperar pelo menos 90 dias, para evitar então que o poder público crie o tributo e pegue você de calças curtas. Crie e pimba, já queira lhe cobrar. Então não, criou esse ano, só ano que vem, e tem que esperar também da data da publicação 90 dias. Agora você concorda comigo que se for caso de guerra e de calamidade, não dá para a União esperar 90 dias. Não dá para esperar o próximo ano. Porque na guerra e na calamidade, caramba, pessoas morrem. Então muito cuidado com isso. Neste caso, poderia cobrar imediatamente. Cuidado, tá? Eu estou falando do 148, inciso 1 da Constituição. Porque o 148, inciso 2, que é caso de investimento, vai sim ter que respeitar as anterioridades. Então, muita atenção. Empréstimos compulsórios da União é competência exclusiva e outro não pode criar, não, não. Tananana, forma de devolução é em dinheiro, matéria de LC, que não cabe MP, pá, pá, pá. Pá, 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 pá. Guerra, calamidade como exceção das anterioridades e não respeitam data, não. Misericórdia, Rafael, tu canta ruim demais. Sim, eu disse que eu sou o rei dos exemplos idiota, sou um idiota completo. Mas, vamos aí responder uma questãozinha na tela. José recebeu auto de infração pelo inadimplemento de determinado tributo instituído por lei ordinária. O tributo veio por lei ordinária. José contesta a exigência fiscal sobre o argumento correto, ele está certo, de que o tributo em questão deveria ter sido instituído por lei complementar. A partir da hipótese apresentada, o tributo exigido no referido auto de infração poderia ser o empréstimo compulsório, certo ou errado? Certo.
Empréstimo compulsório da União. Competência exclusiva, outro não pode criar, não. Forma de devolução é em dinheiro, matéria de LC. Matéria de LC, que não cabe MP. Item considerado verdadeiro. Verdadeiríssimo. Bom, para a gente poder fechar essa nossa aula, vamos falar sobre contribuições especiais. A última das espécies tributárias. Contribuições especiais. Falar em contribuições especiais, eu preciso que você entenda que existem contribuições sociais, existe a CID, existe a corporativas e existe também a COSIP. Bom, o que seriam contribuições especiais? Em verdade, a doutrina aponta que contribuições especiais nasceu do olho grande da União, em querer tributar mais situações, em querer tributar mais elementos. Contribuição social, o dinheiro vai para aquela área social, para o artigo 6º da Constituição. Contribuição de intervenção do domínio econômico é quando a União quer intervir na área econômica, estimulando ou desestimulando atividades. A corporativa é aquela utilizada para profissões regulamentadas, médico, engenheiro, arquiteto, veterinários, odontologistas, odontologia, né? Enfim, exceto a anuidade da UAB, viu? A UAB é uma autarquia sui generis, o que você paga não tem natureza tributária. Então, para manter essas instituições, se paga ali anuidades que têm natureza tributária. Observação, com a reforma trabalhista, aquela contribuição sindical que era obrigatória não é mais. Então, ela não é mais tributária. Antes, se dava natureza tributária para ela. Hoje, você só contribui para o sindicato se você queira contribuir para o sindicato. Mas o que é bem importante aqui é a COSIP. Por quê? Porque ao passo em que eu comentei com vocês que a União detém a competência para criar contribuições especiais, essas aqui, ó, todas elas são federais. Competência da União. Federal. A COSIP não. A COSIP veio para ficar no lugar da extinta taxa de iluminação pública, que eu lhe mostrei no começo dessa aula, bloco, que não pode mais cobrar. Súmula vinculante 41. E os municípios querem dinheiro para manter a iluminação pública. Criam a COSIP. Bem como também o Distrito Federal, já que lá não é dividido em municípios. Então, hoje, se na sua questão eles colocam contribuição de iluminação pública, pode. Mas se eles colocam taxa de iluminação pública, isso não pode mais não. Como é que você vai lembrar das contribuições especiais? Década de 90, sertanejo, raiz. Você vai lembrar do Leandro e Leonardo. As luzes da cidade acesas, clareando a foto sobre a mesa. E desse apartamento, e saiam a te procurar nas esquinas, em qualquer lugar. E às vezes chega a te encontrar num gole de cerveja. E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez e me pego com minha tristeza. Especiais, começo pelas sociais, tem a CID e a COSIP, além das corporativas. Na COSIP, quem cria é municipal, mas pode ser distrital, e as demais são federal. Mais uma vez, especiais, começo pelas sociais, tem a CID e a COSIP, além das corporativas. Na COSIP, quem cria é municipal, mas pode ser distrital, e as demais são federal. Professor, tá que pariu, desiste, professor. Bom, gente, eu faço com muito amor, né? Se você não gosta, eu sinto muito. Última questão da nossa aula de hoje, que vai agora na tela. O Distrito Federal instituiu por lei distrital a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, a COSIP. Um contribuinte insurgiu-se judicialmente contra tal cobrança, alegando que a instituição pelo Distrito Federal seria inconstitucional. Diante desse quadro, o contribuinte tem razão, uma vez que, em virtude das peculiaridades do Distrito Federal, é a União, o ente federado competente para a instituição da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública na capital federal? Claro que não, está errado esse item. Está errado o item.
na COSIP. Quem cria é municipal, mas pode ser distrital. Quem cria é o próprio Distrito Federal. Meus queridos, mais uma vez, muito obrigado pela nossa aula de hoje, muito obrigado pela companhia. Aguardo vocês, então, em uma próxima aula da nossa reta final aí para a Delegado de Polícia do Rio Grande do Norte, com muito direito tributário. Até a próxima. Tchau, tchau.